E aí, tudo bem com vocês? Bom, voltamos trazendo mais peças no tema de Páscoa, um tema aí que na costura criativa é bastante vendável, né? Uma época bem legal aí para vocês estarem vendendo bastante coisa e ganhando dinheiro, né? Lembrando que as nossas aulas tem conteúdos, são todas, né, com conteúdos gratuitos. A gente só pede para que vocês sempre compartilhem os nossos vídeos, né, deixem seus comentários, se inscrevam no nosso canal para que, né, ele atinja aí um número maior de pessoas, né, cada vez mais a gente consiga estar distribuindo o nosso conteúdo aí para as costureiras estarem conhecendo o nosso trabalho, né? O nosso trabalho que ele é voltado para a área de sublimação, que é um projeto, né, que vocês recebem já pronto e vocês apenas vão recortar e costurar tanto na máquina doméstica como na máquina industrial. São projetos que vocês recebem na casa de vocês. Nós temos diversos canais de venda, tanto pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. Para quem é de Rio Claro, a gente tem a loja Arte.Armarinhos, também com loja online. Então aí é só vocês entrarem em contato, nós personalizamos da forma aí que vocês precisarem, tá bom? Na peça de hoje, né, na aula de hoje, a gente vai trazer essa nécessaire. Ela tem um formato de uma nécessaire slim. E por que a gente traz esse termo slim? Tudo que vocês verem com slim no final significa peças retas, né? Peças que não têm profundidade, né? Diferente de uma nécessaire tradicional que ela tem um fundo, a slim ela é reta, ela não tem a profundidade. Isso não significa que ela não tem um espaço amplo aí, né? Ela é uma nécessaire aí bastante espaçosa, porém ela é mais limitada na questão da profundidade, tá bom? Aqui, só para vocês terem uma ideia, cabe perfeitamente uma barrinha de chocolate aí de 90 gramas. Então ela foi pensada e planejada para vocês colocarem uma barra de chocolate. Por isso, nós temos elas na temática das marcas de chocolate, tá? Hoje a gente vai estar costurando essa outra aqui, ó, também na marca de chocolate, e aí vocês podem estar combinando a barra de chocolate com o tema da nécessaire, tá bom? Medida final dela, 19, tá? 19 de largura por 12 de altura. Então ela tem 19 por 12. Cabe aí tranquilamente a barra de chocolate de 90 gramas, que é a barra tradicional, a mais comum aí do mercado, tá? Vocês vão receber o recorte dessa forma e eu só vou estar utilizando zíper. Lembrando que meu zíper ele tem que ser um pouquinho maior. Aqui ele não tá tão maior assim, porque eu peguei um retalho aí que eu já tinha, tá? Mas eu gosto de cortar 5 centímetros a mais. Então, se a minha peça tá aí com 21, eu corto aí um zíper até com uns 26 centímetros, tá? Se minha peça tem 20, eu corto com 25, então eu jogo sempre 5 centímetros de zíper a mais. O zíper que eu utilizo é o número 5 e o cursor também compatível sempre com o zíper. Utilizo o zíper de metro, tá? Na aula anterior que eu fiz a mini box, eu expliquei bastante para vocês sobre o conceito de brindes, né? Essa época de Páscoa, Dia dos Professores, que a gente utiliza bastante brinde. Eu dei uma explicação bem bacana na aula da mini box, na aula anterior. Então vale a pena vocês darem uma retomada lá, que eu estou explicando sobre a utilização ou não de forro, de acabamento e tudo mais, tá? Hoje eu vou estar trazendo essa nécessaire, não vou estar utilizando forro, não vou estar fazendo acabamento com viés interno, porque é uma peça que a pessoa que comprar, ela ainda vai precisar colocar algo dentro. Então a minha intenção com essa peça é apenas agregar um valor no presente,
né? Mas não aumentar o custo daquilo que a cliente vai estar comprando, tá? Então, entendam essa diferença. A cliente, ela quer uma embalagem para um chocolate que ela vai, né, vai presentear. Então, a gente não pode pensar em uma embalagem muito cara, né, com valor muito alto, um custo muito alto, mas que ao mesmo tempo ela traz aí um valor agregado a quem está recebendo, tá certo? Bom, como eu falei, então é só o recorte, cursor e o zíper, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? É uma peça muito rápida. Eu vou destacar o meu zíper, eu uso o zíper a metro, vou costurar direito com direito, tá? E direito com direito aqui também do outro lado. Então, sempre lembrando da beirada, ó lá, beiradinha do zíper na beirada da peça. Já vou para a máquina e vou passar já uma costura. A linha que eu utilizo é uma linha de nylon, é uma linha de poliéster, dessas aqui, ó, tá? Como eu sempre falo em todas as aulas, é uma linha muito fácil de ser encontrada, vocês conseguem encontrar aí pela internet, em qualquer armarinho. Rende bastante, ela é um pouco mais cara assim que a linha que vocês utilizam, né, de repente para costurar o tricoline, porém ela dura bastante, ela vem uma quantidade bem grande aí no carretel, tá? Então costura esse zíper aí dos dois lados, direito com direito, deixa um pé de máquina. Olha lá, tá? Bem simplesinho. Zíper dos dois lados. O que eu faço agora? Viro. Olha lá, vira. Marca bem, ó, pode apertar bem e vou passar a costura de rebatido, mantendo esse zíper lá para trás. Falei também na aula anterior sobre a mudança, né, das cores de linha. Então, estamos costurando brindes, embalagens. Não se preocupem em ficar trocando toda hora de linha. Aqui eu estou utilizando um marrom que vai combinar com a estampa. Porém, como o meu verso é branco, eu já coloquei na bobina, na bobina, na linha de baixo, a cor branca, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, ficou até com branco, olha lá. Mas eu não vejo problema nenhum, tá? Tá uma costura limpa, uma costura em ordem. E aqui a gente fez com o marrom, tá certo? A gente tem que sempre pensar que brinde, normalmente vocês vão costurar quantidade, né? Então, é mais uma forma aí de estar agilizando o processo de vocês. Fiz a costura de rebatido dos dois lados. Vou passar o meu cursor. Eu poderia fazer isso daqui, passar o cursor e desvirar a peça. Mas, como vocês já sabem, eu já gosto de passar o cursor com a peça já do avesso, tá? O que eu faço? Eu junto ela do avesso, porém, eu me posiciono aqui, ó. Eu enxergo o lado direito da peça, assim eu já fico com ela do avesso. Mas para quem não quiser, pode passar pelo lado direito, não tem problema nenhum, depois é só desvirar, tá certo? Cada uma aí tem a sua preferência na passagem do cursor. Passa a primeira vez para fechar o zíper e passa
a segunda para deixar o zíper lá no meio da peça, tá? Como é uma peça que a frente e o verso são iguais, a parte da frente e a parte de trás é igual, não tem aí preferência da entrada do cursor. Vocês só precisam se atentar que essa partezinha aqui, ó, ela esteja alinhada, tá? Ela não pode ficar torta depois que entrar esse cursor. O que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar, ó lá, tá? O zíper aqui no topo, alinha bem direitinho e já passa uma costura na máquina. Só para não demorar, aqui no vídeo, eu não troquei a minha linha, tá? Mas o forro é branco, então se por acaso vocês quiserem trocar a linha de cima também para o branco, pode. Aí já vai ficar a parte interna, né? Tanto a costura de cima como a costura de baixo já fica no branco, não tem problema também. Passo o isqueiro para selar o zíper, lembrando que o zíper ele desfia, ele é nylon, então ele desfia. E fecha do outro lado também. Um pezinho de máquina. Ah, aqui eu esqueci de falar, ó, mas ainda dá tempo. Acho que dá para enxergar aqui, ó. Vou mostrar até com uma caneta, ó. Eu venho costurando com um pé de máquina. Quando eu chego aqui na altura do zíper, eu costuro em diagonal para dentro, tá? Então a minha costura, a hora que eu chego aqui nessa ponta aqui do zíper, eu tombo um pouquinho a minha costura, faço um canto aqui para dentro, ó. Por quê? Porque na hora que eu desviro a minha peça, eu tenho esse acabamentozinho aqui, ó. Fica esse chanfradinho aqui, fica um acabamento mais bonito do zíper, tá bom? Ó, fica com esses cantinhos aqui pra dentro, tá certo? Então é uma leve inclinaçãozinha, não precisa ser muito não, só um pouquinho. Olha como fica um acabamento bonito e por se tratar de brinde, vocês não precisam se preocupar em botar viés aqui e nem forro, tá bom? E a peça tá pronta, gente. Vou abrir, vou desvirar. Peça de sublimação é uma peça firme, bem estruturada. Ela parece uma lona. Peraí que enroscou meu zíper. Ela parece uma lona, não rasga com facilidade, tá? Não rasga com facilidade, só se vocês cortarem mesmo. Não desbota. Pode lavar. Praticamente aí tem uma característica semi-impermeável. Ó, tira bem os cantinhos para fora da costura, né? Como eu sempre falo, armem bem a peça de vocês, é importante, né? Não basta apenas, ó, desvirar a peça e tudo bem. Não, joga essas costuras, ó, para fora, tá? Faz um pouquinho de força aí, ó, e modelem a peça de vocês, né? A gente vende hoje muito pela internet, né? O que vende são as fotos, então a peça ela tem que estar aí com uma aparência bonita. Olha os cantinhos que eu falei para dentro, tá? O acabamento aqui do zíper, certo? E na parte interna, olha lá como fica um acabamento bonito, tá? Ó, não vejo necessidade, ó, de pôr viés, de pôr forro, tá? Fica uma peça aí bem legal, servindo aí como uma embalagem, né? E que depois a pessoa pode estar utilizando como uma nécessaire, como um estojinho,
né, como da forma que ela quiser. Como eu falei, a gente tem outros temas também, né, não só no tema de chocolate. A gente tem, olha aqui, a Páscoa bíblica, né, a Páscoa cristã. Então a gente também tem aí para vocês estarem fazendo a mesma peça, nessa versão aqui, ó, personalizado com o nome do cliente. Nesse tema aí, ó, de doces, olha que bacana, que linda essa estampa, nesse tema de doces, com o nome de professora, ó, olha que legal, tá? E aqui também, ó, que bonitinha, no tema aí de professor. Tá? Então, são todos temas que dá pra gente estar personalizando aí para vocês. A gente tem um drive enorme, recheado de estampas lindas para vocês escolherem. É só vocês entrarem em contato com a gente, tá certo? Bom, é isso, pessoal. Uma peça bem rápida, bem simples, né? Fácil de fazer. Nós temos aí uma variedade infinita de estampa. Deixe seus comentários, a gente responde assim que possível. E ainda na próxima aula eu vou estar trazendo mais uma peça de Páscoa para vocês. Aí a gente vai fazer um porta-bis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e continuem aí acompanhando a gente. Até mais!